Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, dia 15 de maio, terça-feira. Poucos jogos, né, dos campeonatos europeus acabando a temporada europeia. Amanhã, acho que se tirar os 4 jogos da Libertadores, eu acho que não tem 15 jogos no mundo o dia inteiro para ser analisados. Eu separei uma triplazinha pra gente, eu vou guardar o resto para o pessoal da consultoria, eu vou fazer a grade com os 15 jogos que tem de amanhã, mais os 4 da Libertadores. Eu queria mandar um abraço pro Lucas, tá com a gente na consultoria também, de Groaíras, no Ceará, eu acho que é assim que fala, Groaíras. Um abraço pro Lucas, um abraço pra galera de Groaíras, no Ceará. Se você não participa com a gente, tem meu WhatsApp aqui embaixo, me chama, tem pacote semanal, tem pacote mensal, dá pra todo mundo participar. Vamos começar. Amanhã eu separei a triplazinha da Champions da Ásia. O primeiro jogo, o Jeonbuk contra o Buriram. O Jeonbuk da Coreia do Sul contra o Buriram da Tailândia. Eu sempre quero falar Malásia, é da Tailândia o Buriram. O Jeonbuk, o primeiro jogo entre eles foi vitória do Buriram em casa, essa é a volta do mata-mata. O Buriram ganhou na Tailândia de 3-2. Teve essa derrota, o Jeonbuk da Coreia do Sul. Vem de um jogo nesse intervalo pelo campeonato que ele também perdeu do Pohang, se eu não me engano, por 3-0, mas estava com um time misto por causa desse jogo da volta. Mas ele tem uma vitória de 11, ele tem uma sequência de 11 vitórias seguidas, o Jeonbuk. Há 2-3 jogos atrás, acabou essa sequência dele. É um time organizado na Coreia do Sul, tá bem classificado no campeonato. Em 12 dos últimos 12 jogos ele marcou gols. Eu puxei o histórico dos últimos 25 jogos dele, do Jeonbuk, ele marcou gol em 23. É um time que costuma marcar gol em todos os jogos, só em 2 jogos ele não marcou gols. Contra o Buriram na Tailândia, que também, 5 dos últimos 5 jogos ele marcou gols. E nos últimos 25 ele só deixou de marcar gol em 4. Em 21 dos últimos 25 jogos ele fez gols. Claro que são competições diferentes, né? Tailândia e Coreia do Sul. Mas os dois marcam bastante gols. Houve 3 confrontos diretos entre eles. Um deles foi esse 3-2 pro Buriram, jogando em casa. E 2 vitórias do Jeonbuk. Um 3-2 e um 2-0. E eu vou de ambos marcam a 1-7-2, ou então acima de 2,5 a 1-4-4, eu vou cravar 2-1 pro Jeonbuk amanhã, esse jogo pela Champions da Ásia. O segundo jogo das análises também pela Champions da Ásia, o clássico chinês, o Guangzhou contra o Tianjin. O Guangzhou, time do Ricardo Goulart. Ricardo Goulart na competição tem 5 gols em 7 jogos nas Champions da Ásia, esse time do Guangzhou é organizado. O Tianjin, do time do Pato, eu não consigo torcer pra esse time. O Pato tem 3 gols em 7 jogos na Champions da Ásia. O Guangzhou tá 4 jogos sem ganhar. É favorito, tá? Todas as casas de aposta estão dando o Guangzhou como favorito. Não sei, cara. Tá 4 jogos sem vitória o Guangzhou. O Tianjin só perdeu um jogo dos últimos 10. O resto aqui deles é praticamente idêntico. Em 6 dos últimos 10 jogos o Guangzhou sofreu. Em 6 dos últimos 10 o Tianjin sofreu. Em 8 dos últimos 10 o Guangzhou marcou gols. Em 8 dos últimos 10, só em 2 jogos o Tianjin também deixou de marcar, só em 2. Tem 2 gols de média na competição o Guangzhou, tem quase 3 gols de média na competição o Tianjin. Rapaz, é porque eu não consigo torcer pra esse cara, pra esse Pato mentiroso, mano. Tá pagando muito bem um fora empate aí. A ida foi 0-0, o primeiro jogo em Tianjin foi 0-0. O Guangzhou tá muito favorito, mas eu não vou apostar no Guangzhou não. Eu vou de ambos marcam, ou então um jogo acima de 1,5. Eu vou 2-1 também esse jogo. No placar eu boto o Guangzhou ganhando, eu vou botar 1-1 pra ficar mais coerente com o meu palpite. 1-1 esse jogo. E desse jeito o Tianjin passa, né? Marcando gol fora. E o último jogo das análises, esse jogo é duro da China. E o último jogo eu acho que é o mais legal, eu acho que é o mais fácil. É o Al Duhail do Qatar contra o Al Ain da Índia. Esses aqui são muito legais, cara. O Al Duhail é uma máquina no Qatar. Tem 10 vitórias nos últimos 10 jogos. Ele não empatou, ele não perdeu, ele ganhou 10 dos últimos 10 jogos. O Al Ain teria 10 vitórias dos últimos 10 jogos se não fosse a derrota por 4-2 pro Al Duhail no primeiro jogo. Tem 9 vitórias e uma derrota nos últimos 10 jogos do Al Ain. A ida, eu nem coloquei, né, galera? A ida foi 4-2. A ida foi 4-2 pro Al Duhail. Na fase de grupos, tem 6 vitórias do Al Duhail. O Al Duhail ganhou os 10 últimos jogos que ele disputou. Na fase de grupos da competição, nos 6 jogos, ele ganhou 6. Ele não empatou com ninguém. Inclusive nas oitavas agora, ele tá ganhando do Al Ain também. Esse time do Al Duhail é um espetáculo. Tem 2,7 gols de média na competição.
O Al-Ain não fica pra trás, mano. Ele passou invicto também no grupo dele. Ele não tem 6 vitórias, mas ele não perdeu de ninguém. A derrota dele foi esse 4-2 pau do raio agora nas oitavas. Tem 3,6 gols de média na competição o Al-Ain. E aqui eu vou, cara. De acima de 2,5, de ambos marcam. Qualquer um dos dois é 1,44. Mas eu acho que o Aldo Raio leva. Esse time é uma máquina. Eu vou de Aldo Raio casa também, é 1,83. E eu vou cravar 3-1 amanhã pro Aldo Raio. Fora as análises pra amanhã, galera. Se curtiram, se inscreve. Um abraço, boa sorte pra nós, mano.